Olá, estamos começando mais um Cidadania. Desta feita, vamos conversar com o jornalista Hélio Fernandes, um ícone da imprensa brasileira, um editor-chefe da Tribuna da Imprensa. O tema da nossa conversa será exatamente a liberdade de imprensa no Brasil. Hélio, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade dessa conversa. Eu que agradeço também poder me dirigir aos telespectadores da TV Senado. E a primeira pergunta, conte um pouco da história, da saga da Tribuna da Imprensa. Olha, eu conheci o Carlos Lacerda na Constituinte de 46, né? Eram 17 jornalistas credenciados, alguns grandes nomes, como Prudente de Moraes Neto, Rafael Corrêa de Oliveira, que depois foi deputado pela Paraíba, Osório Borba, que depois foi deputado pelo Pernambuco, Oswaldo Costa, que depois lançou o Semanário, que foi um grande órgão de imprensa livre, e fiquei muito camarada do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era jornalista, mas não era de nenhum jornal. Na verdade, ele fazia uma cobertura para o Correio da Manhã. E a cobertura dele, ele fazia quase a segunda página toda do Correio da Manhã, que era um dos grandes jornais da época, matutino. O título da matéria era Da Tribuna da Imprensa, quer dizer, da Tribuna da Imprensa, onde nós sentávamos 17, ele comentava, às vezes nem olhava para a Constituinte, ele falava sobre fatos internacionais, ele falava sobre tudo, ele tinha uma grande capacidade. Muito bem, aí um dia ele escreve para o Correio da Manhã uma matéria violentíssima contra os Soares Sampaio, que era um grupo importante, amicíssimo do Paulo Bittencourt, que era o dono do Correio da Manhã. E o Paulo Bittencourt, que era um jornalista que não censurava, o editor-chefe do jornal ligou para ele estava em Poços de Caldas, e falou, aí ele diz, olha, não pode sair porque eu entro na casa dos Soares Sampaio, tem que falar com eles, tenho chave, vou à geladeira, aí entram na minha casa. Não pode fazer. O Carlos Lacerda, no dia seguinte, viu que não saiu a matéria e telefonou para o Paulo Bittencourt pedindo demissão, não escrevo mais para o Correio da Manhã. E o Paulo tentou explicar a ele e tudo mais, e ele não aceitou de maneira alguma. A Constituinte acabou em 18 de setembro de 1946, marcaram eleições para 19 de janeiro de 47 para governador de estado, constituinte e vereador do então Distrito Federal. O Carlos Lacerda e o Adalto Lúcio Cardoso foram candidatos a vereadores. O Partido Comunista, que naquela época era inteligente, elegeu 18 vereadores. A UDN elegeu 12 vereadores e o PT 11. Aí são 18, 30, 41. E os outros partidos, os outros 9. O PSD, que era o maior partido nacional, fez 2 vereadores porque o Distrito Federal era sempre oposicionista. Quando o Partido Comunista teve o registro cassado em agosto de 1948, eles tomaram, depois de cassar o registro por 3-2, foi difícil no Tribunal Superior Eleitoral, eles tomaram uma decisão até inteligente. Eles não permitiram que as 18 vagas do Partido Comunista fossem preenchidas, porque eles diziam o seguinte, se nós caçamos as grandes personalidades, por que vamos botar no lugar suplentes sem votos e sem personalidade? Então, eles ficaram chateados e renunciaram. O Carlos Lacerda renunciou em 48 e o Adalto também. Em São Paulo, renunciou o Franco Montoro, então assumiu o primeiro suplente dele, Jânio da Silva Quadros. Foi a primeira eleição que ele perdeu antes de fazer aquela carreira de 13 anos de vereador a presidente da República. O Carlos Lacerda tinha a ideia de fazer um jornal, então ele deixou de ser vereador em 47, continuou escrevendo no Diário Carioca, ele havia feito no Diário Carioca uma entrevista histórica, realmente fantástica, com José Américo, que havia sido candidato do Getúlio em 1937, antes do Estado Novo. E o Carlos Lacerda fez uma entrevista magnífica e depois na eleição, fez uma campanha tremenda contra
o candidato do Partido Comunista a presidente da República, a primeira vez que o Partido Comunista teve candidato, e que teve 9% dos votos, era muita coisa, Iedo Fiuza. Iedo Fiuza. Iedo Fiuza. E o Carlos César fez uma campanha muito grande, então ficou muito ligado ao Diário Carioca e passou a escrever no Diário Carioca, mas ele queria fazer o jornal dele, realmente queria fazer o jornal, e o Carlos César tinha uma capacidade que eu não tenho de jeito nenhum, que era de aglutinar pessoas em torno dele e fazer as coisas que ele mandava, realmente. Então, principalmente mulheres, daí o que mais tarde o Antônio Maria criou aquela denominação que era pejorativa, que era as malamadas, realmente. Malamadas Ele juntou... do Lacerda. Do Lacerda. Ele fez... Elas arranjaram dinheiro para comprar máquina, para comprar aqueles 4 prédios onde está a tribuna até hoje, Rua do Lavradio, que é a rua mais antiga do Rio, 92, 94, 96, 98. E ele fez o jornal. Agora, só mesmo o Carlos Lacerda lançaria um jornal no dia 27 de dezembro. Não dá nem para comemorar. Agora nós não temos nem o que comemorar, né, porque depois de 40 anos de resistência, nós fomos fechados momentaneamente por causa da perseguição da ditadura e da incompetência dos outros presidentes. Isso, conta um pouco da história da perseguição. Como é que foi? Como é que ela se deu? Primeiro na fase Lacerda e depois da sua fase? Não, na fase Lacerda não teve perseguição, porque o Carlos Lacerda ficou com o jornal de 49 até 61, em 5 de novembro de 1960, mudou a capital em 21 de abril de 60, e o Juscelino criou o governo provisório, nomeou o Sete Câmara, que era ministro de segunda, não era embaixador, ele criou o Estado da Guanabara e marcou eleições para 5 de novembro. Então, o Carlos Lacerda, que praticamente tinha feito a carreira em cima do Getúlio e depois em cima do Juscelino, foi beneficiado, porque ele jamais se elegeria governador de coisa alguma, mas foi criado o Estado, porque o Distrito Federal não tinha eleição de governador. Então, ele em 5 de novembro se candidatou, e ele, que lutava contra a maioria absoluta, ele achava que os presidentes tinham que ter maioria absoluta, pediu que o Getúlio não tomasse posse em 51 e Juscelino em 56, foi eleito governador com 29% dos votos. O Sérgio Magalhães, candidato das esquerdas do Partido Comunista, teve 28%. O Tenório Cavalcante, que era um fenômeno, mais do que o Ronaldo Fenômeno, ele era deputado do Estado do Rio e naquela época não havia domicílio eleitoral. Então ele era deputado pelo Estado do Rio, se candidatou a governador pelo Estado da Guanabara, teve 15% dos votos. E o Mendes de Moraes, que havia sido prefeito, construiu o Maracanã, teve 8% dos votos. E o Carlos Lacerda começou a governar a posse em 5 de dezembro, e ele não podia se dividir entre o governo e o jornal. O Sérgio Lacerda, filho dele, estava com ia fazer 21 anos, quer dizer, então ele ficou dividido, e o Nascimento Brito, que era diretor do Jornal do Brasil, mas ele era genro no Jornal do Brasil, ele fez uma proposta que o Carlos Lacerda aceitou logo, uma proposta maravilhosa. O Carlos Lacerda ficou rico, vendeu, e o primeiro diretor, foram 9 meses com o Nascimento Brito, o primeiro diretor foi um poeta muito bom, Mário Faustino, que morreu num desastre de avião com 27 anos. Quer dizer, Piauiense, exatamente isso. Mas aí ele fez uma espécie de ru-ru, então botou grandes nomes. Eu estava fazendo coluna e artigo no Diário de Notícias desde 56, e eles me convidaram, e eu disse, olha, eu não posso aceitar, uma proposta muito maior do que eu ganhava, mas eu disse a eles, eu não posso aceitar pelo seguinte, um dia, o João Dantas, que era o dono do jornal, e os jornais naquela época tinham um slogan, e o do Diário de Notícias era o jornal de maior circulação no Distrito Federal, o que era verdade. E o João Dantas um dia me disse, Hélio, eu gosto de ler o teu artigo e a tua coluna no dia seguinte. Agora, você não sabe, às 6 horas da manhã, grandes personalidades, banqueiros, todo mundo já estão me telefonando, reclamando do que você escreveu. Mas eu vou te dizer,
você não sai do Diário de Notícias por pressão de ninguém. E eu aí, num gesto de reciprocidade, disse para ele, João, eu também não saio do Diário de Notícias por proposta de ninguém. Ele disse, já está ótimo, então apertamos as mãos e ficou. E eu disse a ele, olha aqui, se eu tivesse um contrato assinado com o João Dantas, talvez até eu rasgasse o contrato. Mas não, era uma questão de honra entre eu e ele, não posso sair. E continuei, eles ficaram 9 meses. E aí, o Nascimento Brito, um dia, o Miguel Lins, grande figura, o pai foi ministro do Supremo, só não chegou a presidente, mas me procurou e disse, Hélio, o Nascimento está querendo vender o jornal e ele acha que você é que pode comprar o jornal. E aí eu disse para o Miguel, você assistiu eu comprar a minha casa, onde eu moro até hoje, isso no final de 61. Eu moro na mesma casa há 47 anos. E aí, você sabe, eu não tenho um tostão, não tenho nada. Eu tenho o que eu ganho um bom salário, mas é o que eu vivo. Aí o Miguel me disse, você pode comprar sem dinheiro. E aí eu disse para ele, Miguel, já estou começando a me interessar. Bom, comprar sem dinheiro. E aí assumi a tribuna e comecei a fazer o que o Pedro Simão disse no Senado, que eu combati demais. Que ele nunca conheceu um oposicionista tão grande quanto eu. Na verdade, essa posição... Mas nessa época você fazia oposição a quem? A que situação? A todas. Só defendia o interesse nacional. Então, desprezei grandes anunciantes, realmente, desprezei grandes anunciantes. Eu seguia, de uma certa maneira, o que o Milor disse muitos anos depois. O Milor depois fez uma frase que é magnífica, que eu ratifico completamente, né? O Milor diz, jornalista que não é da oposição é melhor que abra um supermercado. E eu fiz oposição a todos. Aí comecei com o Juscelino, de quem eu dirigi a campanha em 1955. Eu conheci o Juscelino na Constituinte, porque em 1945, quando derrubaram a ditadura, não houve inelegibilidade. Ninguém foi cassado, nada. Então, o ditador caiu no dia 29 de outubro de 45, às 5h10 da tarde, saiu com o cardeal, e há uma semelhança muito grande, até de números, entre 1945 e 1954. Em 45, Getúlio disse, só saio do catete morto. E, na verdade, saiu vivo com o cardeal. E em 54, realmente, que ele se matou, um golpe genial, a coisa mais genial que eu conheço em política, não só do Brasil, é a saída do Getúlio. Ele estava com 74 anos, muito impopular, né? Agora, o que aconteceu é o seguinte, foi tão fantástico o suicídio dele, que todo mundo mudou de... Na Cinelândia, que é o ponto central de comício do Rio de Janeiro, nas vésperas, queimavam os carros do PTB e davam viva a Lacerda. No dia 24, quando Getúlio se matou de manhã, queimavam os carros da UDN, morra a Lacerda. Quer dizer, então, você vê a psicologia das multidões, como é, em 24, 48 horas, mudaram completamente, porque realmente... A atitude do Getúlio foi genial, porque ela é irrefutável. Você julgou com a própria vida. Então, não, o Jânio renunciou. Então, dá margem a 300 interpretações. A morte pelo próprio personagem não dá interpretação nenhuma, só dá emoção. Você, então, estava há 3 anos à frente da tribuna quando veio o golpe de 64. Quando veio o golpe de 74. E como a tribuna se posicionou? Violentamente contra. Porque, na verdade, o golpe de 64... Mas o Lacerda era a favor. Ah, mas não tinha, ele não tinha mais nada com a tribuna. Ele era governador. Ele quando foi eleito... Ele me chamou, a gente conversava muito, nós fomos muito amigos, embora, como eu digo, éramos amigos, mas não incondicionais. Ele tinha a posição dele e eu tinha a minha posição, inteiramente diferente, mas éramos muito amigos, conversávamos muito. Quando ele foi eleito, ele me chamou e disse, Hélio, e agora as nossas conversas, como é que ficam? Eu disse, olha, da mesma maneira, cara, você me telefona. Eu disse, não, eu vou fazer uma coisa, eu vou nomear você secretário sem pasta. Aí você não precisa vir aqui um gabinete, uma secretária, para todo mundo saber, você poder entrar. Ô, Carlos, eu entro aqui de qualquer maneira, não tem problema nenhum, tudo mais. Bom, aí ele fez um cineminha no Laranjeiras, no Guanabara,
num subterrâneo de guardados. Ele gostava muito de cinema, eu também. Então ele fez um cineminha de 12 poltronas e ele me telefonava às vezes 8 horas, 9 horas da noite. Hélio, vamos ver cinema? Eu já sabia que ele queria conversar. Íamos conversar. Então, quando houve a prorrogação do mandato do Castelo Branco, ele me telefonou e eu disse a ele o que depois eu escrevi. Está na coleção da Tribuna. Eu disse a ele, Carlos, ele tinha chegado da Europa e foi aquela famosa viagem dele. Teve até uma discussão em Paris e tudo. E eu disse a ele, Carlos, esta prorrogação é contra você. Se o Castelo tivesse prorrogado o mandato por 5 anos, para ele ficar 5 anos no poder, podia se admitir que ele quisesse, afinal de contas, aparentemente ele era o chefe de tudo. Então, mas por 1 ano, Carlos, é evidente que você tem eleição em 65 para presidente da República, como era o Magalhães, como era o JK, como era o Adhemar de Barros. Todos candidatos. Todos candidatos. E todos, como eu disse, com medo que o Jango, que já era vice 2 vezes, não quisesse eleição. Muito bem. E aí eu disse, Carlos, a prorrogação está rigorosamente empatada. Você, com 3 ou 4 telefonemas, você decide essa prorrogação. E ele ficou convencido, conversando. Quando era mais ou menos 3 horas da manhã, fomos embora, e ele disse, Hélio, vamos almoçar amanhã? Você me convenceu, eu vou telefonar para as pessoas. E aí me perguntou, eu moro há quase 47 anos na mesma casa, no alto do Jardim Botânico, era um lugar perigosíssimo lá. Aí o Carlos me perguntou, você vai lá para aquele morro onde você mora? Eu disse, Carlos, eu moro lá, eu vou mandar um carro com segurança te levar. Carlos, eu sou homem de andar com segurança, eu vou com meu carro, como sempre, eu tinha um Fusca, entrava no palácio, todo mundo me conhecia muito bem. No dia seguinte, quando eu cheguei para almoçar com ele, às 11 horas, logo ele estava numa reunião, mandou eu esperar, e eu fiquei esperando, lógico. Quando eu vi parar um carro e saltar o Abreu Sodré, governador, entre aspas, de São Paulo, Armando Falcão, ministro da Justiça, e o doutor Júlio Mesquita Filho, que era a maior influência sobre o Carlos Lacerda. Ninguém tinha tanta influência sobre o Carlos Lacerda como o doutor Júlio Mesquita. Quando eu vi os 3 entrarem, saí por uma outra porta, peguei o meu Fusca e fui embora, sabia que eles iam convencer o Carlos Lacerda. E convenceram o Carlos Lacerda. O doutor Júlio Mesquita defendia a tese de que, se a prorrogação não fosse aprovada, viria outro golpe. Então, à noite, o Carlos Lacerda me telefonou e disse, olha, eu vou passar aí na tua casa que eu quero conversar com você. Tá bem. Teve até o bom senso de não me chamar, foi lá em casa. E eu disse a ele, Carlos, a gente não pode viver com medo de golpe. Não faz isso, senão é outro golpe. Não faz isso, senão é outro golpe. Nós não somos crianças para estar obedecendo ordens e sem saber de quem, inclusive, as ordens. Resisto, Carlos. Ele disse, eu não posso, realmente, eu não vou telefonar para ninguém. Bom, a prorrogação ficou empatada. O Zezinho Bonifácio, que era o secretário-geral, que fazia a chamada em alta velocidade, ficou empatado, ninguém sabia o que fazer. Aí o João Agripino, que era da Paraíba, sabia que o Luiz Bronzeado, deputado da Paraíba, que não votara, toda a tarde ficava num bar que tinha perto da Câmara, e bebendo ali à tarde, foi lá, apanhou o Luiz Bronzeado. Quando o Luiz Bronzeado entrou no fim, embaixo do giral da Câmara, o Zezinho Bonifácio, como voto o deputado Luiz Bronzeado, voto assim, está aprovada a prorrogação. Muito bem. Consumou o fato. Consumou o fato, e aí não teve mais vez para o Carlos Lacerda. Quando ele partiu para a oposição, com a Frente Ampla, que surgiu na minha casa, 2 reuniões, as 2 primeiras foram quase todos de esquerda que não conheciam o Carlos Lacerda, mas foram 2 reuniões admiráveis. Brigadeiro Teixeira, o Wilson Fadul, o Enio Silveira, diretor da editora, o Flávio Rangel, o melhor diretor daquela época, tinha feito Liberdade, do Milor e dele, que foi um sucesso tremendo, até sucesso de crítica e de polícia, porque o que eles cercaram aquele teatro, muito bem. Bom, depois da segunda reunião, compareceu o Renato Acha como representante do Juscelino. Mas depois, eu moro numa casa que é de beira de rua. Se está tudo iluminado,
é uma festa. E se está tudo escuro, uma porção de carro, é uma conspiração. Aí, então, nós fomos para... Eu considero a melhor casa do Rio de Janeiro, uma beleza de casa do Alberto Lee, que era sócio do Walter Moreira Salles. E o Enio Silveira era muito amigo dele. Além do mais, eu não tinha organização, eles fumavam muito e bebiam muito. Todos bebiam muito, mas bebiam muito bem, realmente. Então, fomos para a casa do Alberto Lee. A terceira em diante foram 9 reuniões. A terceira já foi na casa do Alberto Lee. Era uma casa que pode entrar 20 carros, muros enormes. Tem um rio que passa na propriedade. Maravilha, realmente. Então, continuamos as reuniões. Aí, ficou decidido fazer um manifesto, coisa que no início não fazia. Bom, também não tinha nome o manifesto. Fui eu que redigi, que o Carlos me pediu, porque ele ia assinar, ele podia escrever, não queria. Bom, depois ele leu, evidentemente, leu com uma caneta na mão, e chegou um momento que ele riscou uma palavra, até com raiva, e disse para mim: Célio, você tem essa mania de escrever essa palavra redemocratização? Mas quando é que esse país foi democratizado? Bom, muito bem. Aí leu esse manifesto na tribuna da imprensa. Tiramos todas as mesas, cadeiras, ele ficou lá no fundo, uma mesinha como esta, só que de madeira, um microfone, e ele leu o manifesto de 12 laudas. Mais de 200 jornalistas, o Alfredo Machado, que era dono da editora Record, que era uma espécie de assessor de imprensa estrangeira do Carlos Lacerda, porque o Alfredo Machado, uma figura maravilhosa, conhecia todo mundo no mundo inteiro. Era incrível, eu viajei muito com ele, conhecia todo mundo, realmente. Bom, então ele convocou a imprensa estrangeira e a imprensa nacional também. Bom, e aí a imprensa, no dia seguinte, chamou de frente ampla. Nós nunca chamamos de frente ampla, nunca, nada, nada, nada. E aí, então, o Juscelino, o Carlos Lacerda resolveu ir ao Uruguai para o João Goulart assinar e depois o Juscelino iria assinar. E eu ia com ele, mas no dia não pude ir, uma porção de coisas. E quando chegou lá, o Jango perguntou logo, o Carlos Lacerda, eu fui levado no aeroporto, ele disse: Hélio, eu estou preocupadíssimo, não é com o Jango, nós somos políticos, nós vamos nos entender, com a mulher, Dona Maria Tereza do Jango. Se ela chega na sala e entra e me pergunta: o que o senhor está fazendo aqui depois de tanta oposição, meu marido? Aí ele estava preocupadíssimo, mas ela não apareceu e o Jango foi muito correto com ele. Quando o Carlos Lacerda, primeira coisa o Jango perguntou: e o jornalista Hélio Fernandes não vinha com o senhor? Ele vinha, mas ele teve muito problema, não pôde vir. E o Jango disse para ele: olha, a única alegria que nós temos aqui no exílio, todos, somos mais de 40 pessoas, é quando chega a tribuna da imprensa, que a gente não sabe como é que o Hélio faz tanta oposição, estando lá dentro, preso, sequestrado, tudo mais. Muito bem. E aí, em determinado momento, isso até é um fato inédito que eu vou contar pela primeira vez alguém vai saber. O Carlos Lacerda disse para o Jango: presidente, eu tenho que ir embora porque eu vou à Atlântida, onde o Brizola estava confinado, porque ele estava na capital, Montevidéu, mas deu uma entrevista e exilado não pode dar entrevista. Então, o governo do Brasil pediu ao governo do Uruguai para ele ficar exilado. Então, mandaram para uma praia a 60 quilômetros de Montevidéu, que era Atlântida. Aí, quando o Carlos Lacerda disse isso, o Jango empurrou, o Carlos Lacerda me contou, o Jango empurrou o documento e disse para ele: se esse senhor assinar o documento, eu não assino. E aí o Carlos Lacerda, perplexo, disse: não, presidente, o acertado é eu, o senhor e o Juscelino. Não comentou nada, depois me falou surpreendidíssimo, realmente, e foi embora. Depois, então, ele foi a Lisboa e o Juscelino assinou o documento. Dona Sara estava presente, não fez nenhum reparo. E aí, então, o movimento acabou, porque o Gami Silva, né, que o Carlos Lacerda só chamava de Doidivanas do Balaio. O Balaio era uma boate da moda que tinha ali no Leme, na Zona Sul, e ele frequentava muito à noite ali e tudo mais. Depois, quando a ditadura estava para acabar, ele pediu para ser embaixador em Portugal, porque ele dizia que ia ser morto. E aí acabaram nomeando ele para embaixador em Portugal. Mas conta um pouco das suas prisões, as suas agruras pessoais após o golpe. Bom, após o golpe começou o boicote publicitário, né? No artigo que eu escrevi no dia 1º de dezembro, eu conto isso como começou. Inclusive,
o diretor-geral da Receita Federal, Orlando Travancas, procurava os anunciantes da tribuna. Por exemplo, você tinha uma empresa e anunciava na tribuna. Ele ia na tua empresa e começava uma auditoria. E aí você perguntava, mas por que isso? Nunca houve isso aqui. Ele abria a tribuna, disse, o senhor não está anunciando na tribuna? Aí você perguntava naturalmente, se eu deixar de anunciar, se o senhor deixar de anunciar, nós vamos embora e não voltamos nunca mais. E fazia isso com todos. Então era uma intimidação total e absoluta, total e absoluta. E aí, na medida em que ia crescendo a repressão, ia crescendo a minha oposição. Não há dúvida nenhuma. Eu fiz uma oposição duríssima realmente, mas dura. A partir, a censura propriamente dita só começou em junho de 68 e terminou em junho de 78, 10 anos exatos. Algum tempo, 6 meses com o Exército, oficiais do Exército fizeram censura, mas eles não gostavam disso. E a partir da saída dele, da Polícia Federal. Eles faziam a censura duríssima. Mas nós também fazíamos coisas terríveis, porque nós, às vezes, fizemos várias vezes, fazíamos um jornal totalmente alaranjado. Eu escrevia um artigo bobo na primeira página, como eu fazia, e o verdadeiro era outro. O verdadeiro saía pela janela de trás, que ia dar no Correio da Manhã. O Correio da Manhã era na Gomes Freire e nós na Lavradio, 2 ruas paralelas. Então, os fundos se confundiam. Bom, e aí eu escrevi um artigo violentíssimo, o jornal era todo violento, e aí os censores eram reprovados, demitidos. Eles diziam que ser censor na tribuna era um posto de sacrifício. Um dia, o chefe-geral da censura, general Juarez, que foi também o censor no Pasquim, foi censor no Pasquim. Só que o Pasquim, ele não entendia bem, porque o Pasquim fazia uma oposição dura, mas uma oposição menos violenta, digamos assim, né? Ele não entendia o Milor, o Ziraldo, o Sérgio Cabral Pai, né? Todo aquele pessoal, ele não entendia. Um dia o general Juarez me chamou na Polícia Central e eu fui. E ele me disse, olha, doutor Hélio, eu estou chamando o senhor aqui porque os censores da tribuna estão revoltados que o senhor não deixe eles tomarem um café, nem almoçar ou jantar no restaurante da tribuna. Nós tínhamos um restaurante, como temos até hoje, um café. E eu disse a ele, olha, general, vou dizer ao senhor, só dou uma cadeira a eles para sentar, para eles não atrasarem o jornal. Se não, nem isso, iam trabalhar em pé. Agora, mas o senhor, aqui na Praça Tiradentes, à noite é muito escuro. E eu disse para eles, general, eu não vou alimentar quem quer matar o jornal. Eles, se quiserem, vão comer onde quiserem. Lá não vão comer. Ele ficou perplexo e eu aí aproveitei e disse para ele, eu posso ir embora, general? Não estou preso? Ele disse, pode ir, só isso. Eu fui embora. E continuou a censura cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que em 66 eu fui cassado e eu era candidato a deputado federal pelo MDB. E eu estava, as pessoas todas me perguntavam, mas o senhor, um jornalista importante, para que o senhor quer ser deputado? E eu dizia, olha, eu não estou querendo ser deputado, eu estou começando um projeto político. Eu me preparei para isso moralmente, intelectualmente, eticamente, profissionalmente. Se eu for eleito com a votação que todos me esperam, eu em 70 serei candidato a governador e em 75 serei candidato a presidente da República, porque este não é vontade de poder. Eu não tenho o menor apreço pelo poder, eu tenho apreço pelo fazer. E eu acho que este país tem que ser um dos maiores países do mundo. Este é o meu projeto. E que acabou em 66 mesmo, porque depois não teve mais eleição. E em 81, o Tancredo Neves me... Antes disso, você sofreu um outro... Antes disso veio em 68... Em 67 eu fui para Fernando de Noronha, depois em 68 no início fui para Pirassununga, que era uma cidade do interior de São Paulo, de 35 mil pessoas, que ficou toda ao meu lado e ficou revoltada, porque eles diziam, será que Pirassununga é tão ruim que para punir um jornalista tem que mandar ele para cá? E, na verdade, eles me trataram maravilhosamente. O meu problema é que eu tinha que tomar café da manhã na casa de um, almoçar na casa de outro, jantar na casa de outro, que eram simpaticíssimos realmente, quer dizer, muito bem. Depois veio o ato número 5, fui preso com o Mário Lago, Oswaldo Peralva, que era redator-chefe do Correio da Manhã,
E no dia 14 chegou o Carlos Lacerda, que também. Agora, o Carlos Lacerda foi solto no dia 22, no dia 23 foi um coronel me procurar e tentar fazer um acordo comigo. Ele disse, olha, nós vamos soltar o senhor para passar o Natal em casa, 24 e 25, e no dia 26 o senhor se apresenta aqui novamente. Se o coronel, ele estava fazendo, o senhor está completamente enganado. Eu não me entrego à prisão de jeito nenhum. Eu aceito sair hoje e ir para minha casa. Agora, no dia 26, vocês vão na minha casa, no meu jornal, me prender. Eu não volto para a prisão, andando na prisão. Ele disse, mas o senhor não quer passar com sua família? Minha família vem passar aqui comigo. E realmente passou no Caetano de Farias, que foi chefe da Casa Militar, foi um coronel que foi chefe da Casa Militar do Venceslau Braz, depois governador do Mato Grosso, e foi o primeiro a sofrer impeachment no Brasil, foi o Caetano de Farias. A tribuna está prestes a completar 50 anos. A tribuna da imprensa. 60. 60 anos. Como está agora? Qual é a dificuldade que o jornal vem enfrentando? Dificuldades provenientes dos 20 anos de luta contra a ditadura, sem esquecer que em 26 de março de 81, a ditadura já no chão, por pura vingança, destruiu toda a tribuna, né? Fez o que se chamava em 1930 de queimar os jornais todos, quando queimaram o jornal do Mário Filho, pai do Nelson Rodrigues, né? Quer dizer, em 1937, o Estado de São Paulo, o Getúlio, quando implantou o Estado Novo, ele asilou o doutor Júlio Mesquita e os filhos, foram para Portugal e tomou o Estado de São Paulo. Só que o Getúlio fez um bem muito grande a eles, porque o jornal estava praticamente falido, e ele renovou tudo, botou um interventor, comprou máquinas e tudo mais, e eles voltaram no dia 30 de abril, dia 30 de outubro de 1945. O Getúlio foi derrubado dia 29, eles não voltaram no dia 29 porque não tinha avião, mas no dia 30 eles voltaram, assumiram e tudo mais. Quer dizer, então, destruíram tudo, né? Nós começamos... Enquanto nós reconstruíamos, nós fomos rodar em Nova Iguaçu, num tabloide, formato tabloide, porque as máquinas de lá não tinham. E eles deram... Quando eu lancei o livro, isso é muito importante, quando eu quis lançar o livro sobre Fernando Noronha, Recordações de um Desterrado em Fernando Noronha, quando o Carlos Lacerda foi me visitar em Fernando Noronha, ele levou 10 ou 12 dias para o Gami Silva dar uma licença para ele. E ele foi me visitar, ele viu que eu estava escrevendo um livro, me conhecendo muito bem, ele disse, olha, esse livro é meu, porque ele estava na Nova Fronteira, né? Esse livro é meu. Tá bem, esse livro é meu. Quando eu voltei, o Alfredo Machado, da editora Record, grande amigo meu, disse, olha, poxa, nós dois somos amigos antes da gente conhecer o Carlos Lacerda, esse livro é meu. Bom, tá bem, o livro é meu. Quando eles viram o livro não era de ninguém. O livro era meu, mas não saía, porque a ditadura cercou todas as editoras, todas as livrarias, tudo. Para impedir. Então, o livro, nós tiramos 1000 exemplares numa editorazinha, que demos para alguns amigos. Agora, a editora Top Books quer publicar o livro que não saiu. E o livro, sem nenhuma pretensão, sem nada, o livro é realmente muito bom. O livro é ótimo, inclusive para elucidar as jovens gerações que não conhecem nada daquela época. O livro é o retrato de uma pessoa que passou 30 dias em Fernando Noronha, cercado por mosquitos, lagartixa, barata, tudo mais, e que o Globo fazia reportagem comparando Fernando Noronha com a Ilha de Capri, tudo mais. Quer dizer, Fernando Noronha, o André Gide uma vez disse o seguinte, eu nunca pensei em ir à Rússia. Mas se alguém me disser que eu tenho que viver na Rússia, eu aí é que fico revoltado e não vou mesmo. É verdade. Fernando Noronha não era muito ruim, porque eu gosto muito de praia. Tinha 1 quilômetro de asfalto que eu corria de manhã à tarde, durante o dia, lia muito. E tinham 13 oficiais. Eu almoçava e jantava junto com eles, que era o único lugar que tinha. Hoje, Fernando Noronha está muito diferente, realmente, quer dizer. Hélio, infelizmente nosso tempo está se esgotando, mas antes eu queria saber, primeiro, você está com 88 anos, qual é o segredo dessa sua vitalidade, dessa sua clareza de pensamento?
Olha, todo mundo fala muito na minha prodigiosa memória, mas todo mundo esquece que eu passei a vida botando combustível nessa memória. A memória sozinha é como automóvel, não anda. Eu passei a vida toda lendo, escrevendo, vivendo, trabalhando, tudo viajando. Viajei muito, muito, muito. Adoro viajar. Vi 9 Copas do Mundo nos lugares. Quer dizer, então, eu botei combustível na memória, então eu também tratei muito do meu físico. Não tenho, eu acho que isso é muito bom para as pessoas que estão vendo. Cuidado físico não é nada de vaidade, não. É você ter um bom nível de vida, quer dizer, sempre dormir muito bem, dormir pouco, acordo sempre muito cedo. Às vezes no verão, 6, 7 horas da manhã já estou correndo. Agora com 88 anos só ando, 40, 50 minutos. Agora operei o menisco, fiz uma artroscopia, então estou com uma certa dificuldade na perna esquerda, mas não tem problema. E também outra coisa, todos os dias eu nado. Todos os dias eu vou à piscina. Quando era mais moço, mais tempo. Agora que eu estou mais velho, mas quer dizer, então, eu cuidei da minha vida intelectual, da minha vida física e da minha vida profissional. E eu pergunto, dá para manter o otimismo com o Brasil aos 88 anos? Olha, eu sou basicamente otimista, embora oposicionista. Eu acho o seguinte, este ano todo de 2009, digamos que agora está no fim do ano, vem carnaval, então o ano político, eleitoral, profissional e principalmente de reforma da Constituição vai começar de março de 2009 até março de 2010. Por que março de 2010? Porque quase todos os candidatos a presidente terão que se desincompatibilizar em 31 de março. Então, muita gente diz, o Serra tem 2 anos de mandato. Não, ele tem 1 ano e 3 meses hoje, mas 3 meses do carnaval e tudo mais, não adianta. Dona Dilma, se for candidata, no meu entendimento, ela é o que se chama um poste que não vai sair do lugar. O Aécio, se quiser ser candidato e diga a bem da verdade, ele agora deu um golpe genial, porque ele lançou a candidatura dele a presidente desde que haja prévias no PSDB. Então, é uma jogada magnífica, porque até agora os movimentos são os movimentos de cúpula. Todo mundo fala em reforma tributária, reforma previdenciária, reforma partidária. A reforma partidária não vai haver nunca, porque a cúpula que tem que fazer não quer. Então, o grande debate de março de 69 a março de 2010 vai ser o da reeleição. Se a reeleição continuar, eu vou fazer essa declaração aqui no dia 17, 5 horas e 46 minutos. Se a reeleição continuar, o Lula não volta ao governo nunca mais, porque quem for presidente em 2014 vai querer ser reeleito. Se a reeleição não passar, e eu acho que a reeleição vai acabar, existem 26 projetos na Câmara e no Senado que devem ser votados este ano. Tem projeto com todas as ideias, inclusive até uma ideia de plebiscito. Agora, eu sou contra a reeleição. Eu acho que o mandato deve ser de 5 anos ou até 6 anos. Na França já foi de 7 anos, agora é de 5 anos. E nos Estados Unidos, desde a única Constituição que eles têm de 1788, o mandato era livre, né? O que o Chaves quer agora, mandato ininterrupto, tem na Itália, tem na França, tem nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, em 1960, com a emenda número 24, eles foram completamente radical, que é a mesma coisa que eu defendo para o Brasil. Então, o cidadão pode ser presidente da República 8 anos, 2 mandatos de 4 anos, e depois não pode ser mais nada, nem eleito, nem nomeado. Está aí o caso do Clinton. Deixou o governo... Vira uma personalidade. Vira uma personalidade, tem proventos para viver como um ex-presidente e ganha fortuna em conferências, realmente, quer dizer, muito bem. Então, não pode ser coisa alguma. Então, isso permite a renovação. Perfeito. Se houvesse reeleição ininterrupta, não apareceria o Obama. Outra coisa que tem na Constituição americana, na emenda 24 também muito boa, é que o cidadão que se eleger parlamentar, seja deputado, senador ou governador, ele tem que completar o mandato, ou ele renunciar. Ele não pode ser como aqui, ele sai do ministério, vai ser, e quando deixar de ser ministro, ele volta para o ministério. Não, a Hillary Clinton é o melhor exemplo. Ela tem 4 anos e 9 meses ainda de mandato do Senado, intocável. Ela vai ser
empregada, digamos assim, entre aspas, do Obama, vai ter o cargo de maior visibilidade do mundo, não há dúvida nenhuma, viaja todos os dias para todos os lados, mas ele pode... Tem que abrir mão do mandato. Abre mão. E ele pode demiti-lo daqui a um ano. O próprio Bush, que tinha no primeiro mandato o Colin Powell como secretário de Estado, no segundo mandato tiveram uma divergência muito grande, o Bush não quis demiti-lo, mas quando completou o primeiro mandato, geralmente faz uma reforma, tirou o Colin Powell. O Colin Powell agora fez até uma declaração na televisão que votava no Obama, realmente. Quer dizer, então, ela deixa um mandato certo e ficto por uma posição que pode ser periclitante. O presidente, de repente, pode dizer, olha, desculpe, mas você não está cumprindo aquilo que eu queria, o que nós combinamos, e demiti-la. E aí ela faz o quê? Se candidata a Senado outra vez, porque a eleição nos Estados Unidos é de 3 em 3 anos. Quer dizer, então, se ela ficar 2 anos, digamos, acredito que ele não vai demiti-la, né? Mas isto é muito bom, porque o Senado, por exemplo, está cheio de suplentes, cheio de ministros. A Marina Silva, que é uma excelente figura, se elegeu, tomou posse e ficou 6 anos como ministra com um suplente, realmente, quer dizer, nos Estados Unidos não pode, realmente, quer dizer. Então, nós temos muita coisa para reformar. Agora, é um país que vai estar caminhando para 200 milhões de habitantes, é um país que tem um território de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, quase igual ao dos Estados Unidos, que são 9 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, são 600 mil quilômetros a mais, e tem todas as riquezas naturais que os Estados Unidos não têm. E agora já tem até petróleo que ninguém sabe o que é, mas que o governo alardeia que é a salvação do Brasil, que é o petróleo do pré-sal, né? Quer dizer... Muito bem. Eu, infelizmente, tenho que lamentar o fim do nosso tempo. Quero lhe parabenizar pela forma física e intelectual em que o senhor se encontra. E lembrar aos telespectadores da TV Senado que queiram enviar sugestões, críticas ou comentários que podem fazê-lo através do e-mail entrevistas@senado.gov.br. Até um próximo Cidadania.